Muito boa noite. Eu tô tão inspirada que eu preciso vir aqui falar, compartilhar. Tô chegando agora da casa da minha mãe e foi uma tarde, uma noite muito especial, onde minha mãe, eu e meu irmão ficamos conversando sentados à mesa, apreciando uma canjica que eu preparei com muito carinho para levar para lá. E aí você pode estar me perguntando assim, tá, e daí, né? Super natural isso, né? Não. E eu vou explicar por quê e por que isso é tão inspirador. E é uma coisa que eu preciso aqui trazer, porque é muito lindo. E eu nem sei por onde começar, porque são vários insights. Bom, o primeiro deles vocês que estão aqui me acompanhando, sabem que eu estou fazendo uma pequena reforma na minha casa, mudando cores de paredes, fazendo alguns ajustes, porque tudo muda, né? Tudo precisa de uma reforma, nós inclusive com as nossas reformas íntimas. E essa reforma tem me proporcionado muitas reflexões, muitas, porque a gente passa muito tempo, né, fazendo alguns movimentos constantes, limpando, organizando, em silêncio, né? E aí o silêncio nos leva aos diálogos internos e com a nossa família espiritual, com Jesus em tempo integral. E olha só que interessante. Ontem, anteontem, né, para começar, eu tô aí já nessa batida, já tem umas 2 semanas, mas na segunda-feira eu fiz um esforço muito grande aqui em casa, assim, de carregar peso mesmo, e fiquei trabalhando exaustivamente, mexendo em várias coisas e acabando de retocar paredes, enfim, até cerca de 1 hora da manhã. Parece que não tem fim, né? E eu tenho um perfil de não conseguir parar, né? Eu tenho que continuar, que eu quero ver tudo pronto, no meu tempo. E aí fui dormir super exausta, com dores no corpo, dormi, 7 da manhã estava em pé e dali fazer trabalhos, e aí pintei as portas, invernizei, o verniz tem um cheiro forte, mudou o tempo, aí o cheiro aqui estava mais intenso, porque nem tudo podia ficar aberto, enfim. E aí eu tinha me programado para ontem ir ver minha mãe, que já fazia cerca de um mês que eu não a via. Isso porque moramos na mesma cidade, em bairros vizinhos, enfim, não tem justificativa. E eu estava me programando para ir, muito mais até num senso da obrigação do que qualquer outro sentimento, e essa é a minha verdade. Por isso que eu tô aqui contando isso para vocês. Bem, e aí eu preparei uma canjica para levar para lá, para a gente comer, mas aí eu me envolvi aqui de novo na reforma, nos afazeres. O dia passou. E novamente, era 00:30 ontem, quando eu me deitei, me recolhi para descansar. E aí novamente eu estava exausta, corpo doído, enfim. E aí eu resolvi sentar um pouco e meditar antes de dormir, até para dar aquela descansada. E aí começa a história. Quando eu me concentrei, comecei meu processo de meditação, não tinha nada assim especial, eu só queria mesmo assim ficar recolhido um pouco em prece, né? Em inspiração ali. Veio uma voz no meu ouvido e me fez a seguinte pergunta: por que é que você é tão cobradora de si mesmo? Por que é que você... Eu vou repetir a frase do jeito que veio no meu ouvido. Por que você se cobra tanto? E aí eu fiquei pensando, né? Eu me cobro tanto fazendo. Continuei em silêncio, aí veio uma nova pergunta. E a pergunta foi: por que você é tão dura consigo mesma? E aí eu não estava entendendo aonde essa voz queria chegar. E aí, de novo, um silêncio e novamente uma pergunta: por que é que você não se permite descansar? E aí eu falei: não, estou descansando agora, vou descansar. E aí veio uma outra pergunta:
Qual é a sua dificuldade? Por que sente tanta culpa? Por que não se permite? Eu fiquei tão incomodada com essas perguntas na minha mente. Eu falei, nossa, mas eu tô tão feliz, tô fazendo um monte de coisa, minha casa tá ficando gostosa. Por que tá me falando de culpa, de eu não me permito? Por que eu me cobro? Mas que coisa, do que será? Por que será que tá vindo isso? Ah, eu acho que eu tô... eu que tô criando isso na minha mente, né? E aí veio a pergunta de novo, né? Para quem você preparou aquela canjica? Aí eu falei, eu preparei para estar com a minha mãe. E por que você não se deu de presente estar em família hoje? Por que você está aí sendo tão dura com você mesmo, não para, tem que deixar tudo perfeito, controlar tudo, e está perdendo a oportunidade de estar em família? E aí eu fui deitar com esse barulho, acordei pela manhã e decidi que eu iria hoje fazer isso, ir estar com a minha mãe. E aí resolvi algumas coisas aqui pela manhã e à tarde fui com a intenção de passar a tarde toda com ela. Bem, aí eu conto muito aqui, né, no meu canal as minhas histórias, e assim como a maioria das pessoas, né, tenho minhas histórias em família, as minhas dificuldades, principalmente vivi muito tempo com dificuldades com o meu irmão, né, eu sou a mais velha, e veio esse meu irmão, ele é o segundo, aí eu tenho uma irmã, terceira, e o caçula, que casou recentemente, até tem fotos e vídeos aqui. Mas eu com esse meu irmão, o segundo, a gente sempre teve uma dificuldade de relacionamento. Sempre tivemos muita disputa, né, de lugares e atenção em casa, em que pese a nossa infância eu ter sido assim muito, muito amiga dele e ele meu. Num dado momento a gente se distanciou e entramos num processo quase que de afastamento mesmo. E hoje ele mora com a minha mãe, tá lá, né, com as filhas se casando, tá se preparando para mudar para o apartamento dele, ele tá morando com a minha mãe, eu cheguei, ele estava lá hoje. E cara, foi um dia assim tão leve, nós nos sentamos os três à mesa e começamos uma conversa muito boa. Eu e esse meu irmão sempre tivemos muitas divergências em todas as áreas, mas na área religiosa, ó concurso. Ele tem uma visão, eu tenho outra, e nós nunca nos ouvíamos falar. Sempre queríamos um impor ao outro aquilo que nós consideramos a nossa verdade. E ponto, e falei e acabou, eu não aceito o que você tem para me dizer. E nós mudamos tanto, né? Eu mudei tanto e fizemos tantas transformações nesses últimos meses em especial. Eu fiz muitos trabalhos dentro da apometria sistêmica, de cura mesmo com a minha família, né? E questões, inclusive, de obsessão de encarnados, né? Eu tive uma experiência em que minha família espiritual me mostrou claramente que eu era a obsessora encarnada desse meu irmão e dessa minha mãe, quando eu tentava me sobrepor a eles, né, me colocar numa condição de arrogância, autoridade sobre eles, dizendo para eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir, porque eles estavam errados. E foi me mostrado que eu estava colocando uma régua, né, tão vil, me colocando nessa condição de superior a eles, que eu estava obsediando eles na hora em que eu dizia para eles o que eles deveriam fazer. E numa outra oportunidade eu vivenciei uma experiência em que eu, né, entendi, visualizei e fizemos um tratamento dentro da apometria sistêmica, onde esse meu irmão estava me obsediando, e essa história eu conto no outro dia. Mas para você ver como a família, que é o título desse bate-papo, é a lição da nossa vida. Se a escola é a vida, a lição é a família. E nesse trabalho, nesse tratamento em que esse, né, meu irmão veio e aí eu verifiquei que a gente estava nessa jornada aí vivenciando uma experiência de obsessão encarnado, né, mas uma alma, né, do complexo de ego dele estava ainda vivenciando uma experiência que teve comigo numa outra vida. E aí a gente estava num embate sem nem saber porquê. E
foi disparado, né? Foi assim despertado isso numa frase que ele me disse quando nós rompemos as nossas relações aí. E isso disparou, né, um sentimento e me trouxe realmente a querer me afastar dele. Bem, enfim, isso foi tratado. Eu conto isso com detalhe num outro momento, numa outra oportunidade. Mas o fato é que ao fazer esse tratamento dessa energia que nós estávamos ali dissipando, uma das frases que o meu mentor espiritual me falou neste tratamento foi exatamente essa: hoje vocês não são mais inimigos. Hoje vocês receberam uma oportunidade de se amarem, de descobrirem que é o amor que cura. Hoje vocês vieram na mesma família para esse aprendizado. Cara, e putz, vieram todas as memórias mais lindas da nossa infância. Isso despertou em mim compaixão e o amor, né, que estava adormecido nessa história toda. E hoje, depois disso, né, muitas coisas aconteceram, nós mudamos, e parece que faz muito tempo, mas não faz não, tá, gente? Isso tem uns 5, 6 meses. Em 5, 6 meses, a vida dele mudou, e a minha mudou com ele. E hoje foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de sentar e conversar. Óbvio que essa não foi a intenção, porque aconteceu de forma natural, e nós nos sentamos para conversar, e minha mãe junto. Minha mãe nunca foi uma boa ouvinte, ela sempre quer falar sobre nós, né, em cima. E eu entendi que hoje eu entendi que ela fazia isso porque nós dois estávamos sempre brigando. Então ela sempre tentava impedir a discussão falando em cima. Cara, hoje foi fantástico. Eu e o meu irmão conversamos horas sobre espiritualidade, falando das nossas formas de visão, mas sobre o mesmo tema, com respeito. Ele me ouviu, eu ouvi, e no final concluímos que a gente estava falando da mesma coisa, mas de uma forma tão gentil, amorosa, tão crística. E a minha mãe em nenhum momento nos sobrepôs, ela não precisou falar. E ela estava visivelmente feliz de ter a gente ali ao lado dela conversando, e por muito tempo eu disputei. Minto, ele disputava e eu ficava naquela postura da minha mãe não liga pra mim, meu irmão é mais importante pra ela, ele roubou o meu lugar, veio depois e ela dá mais atenção pra ele, e ela sempre fez tudo isso por amor, e hoje foi tão curador. E olhe só vocês, mais um aprendizado desse silêncio da reforma, né? E aí eu entendi por que eu me cobro tanto. Eu sempre ficava colocando condições para ir estar com a minha família. E eu sempre quero deixar tudo pronto, porque esse meu sentimento de que tudo tem que estar sob o meu controle me afastava da minha lição, me afastava do meu aprendizado, porque é junto da família que a gente realmente aprende. Então vim aqui compartilhar, é bem breve, mas é que foi tão inspirador que eu recebi esse insight de dizer, vai lá e conta a sua história. Sirva de inspiração, e é isso que eu vim fazer aqui. Eu espero que esse momento em família e essa história que eu te contei te inspire, te traga a refletir e a reflexão, abra espaço para estar com os teus. Abre espaço para estar com a sua família, sabe, trabalho e outras questões que nos distraem daquele lugar onde é o mais importante para o nosso aprendizado, é uma forma de nos afastar daquilo que é crístico, de nos afastar daquilo que é evolução, da nossa evolução. E olhar para aquelas questões que são muito difíceis, que estão nos doendo, é necessário, porque muito daquilo que eu estou olhando no outro, julgando no outro, e dentro da nossa família isso é muito comum, está falando de nós mesmos. Então, pensa sobre isso, e eu espero que você possa também reunir-se com as pessoas da sua casa, da sua família, e ter uma tarde e uma noite tão linda quanto a que eu tive. Uma tarde e uma noite crística junto a eles e aprendendo sobre o amor, que no final das contas é a única coisa que cura. E para encerrar,
uma frase que meu irmão falou e que ficou aqui reverberando. Ele contava de uma história sobre os relacionamentos dele e ele dizia que num dado momento ele, conversando com Jesus, dentro da fé dele, que Jesus disse para ele o seguinte: o que eu preciso e o que eu quero de você, de todos, né, de todos vocês, né, seres humanos, é que vocês me busquem, que vocês me conheçam, que vocês venham a mim. E aí foi lindo porque concluímos juntos, né, que nós vamos a Jesus, estamos com Ele, falamos com Ele, quando nós olhamos o próximo, olhamos o outro, olhamos a nossa família, o nosso irmão, o irmão de sangue, os nossos irmãos na rua, em qualquer lugar, no trabalho, e vemos Jesus. E aí, nesse momento, foi muita emoção, porque hoje nós vimos Jesus, cada um no outro, e na minha mãe, que estava ali junto, e foi muito lindo. Boa noite a todos vocês, criaturas divinas.